Olá! Muitas vezes, depois de 30 anos trabalhando com o aprendizado da língua inglesa, as pessoas me perguntam como fazer para aprender um idioma. Existem quatro steps fundamentais que devem ser seguidos sem absolutamente nenhum tipo de mudança para que esse aprendizado aconteça. O primeiro deles é que nós precisamos escutar. Depois de escutar, precisamos falar. Depois que falamos, aprendemos a escrever e depois, por último, aprendemos a ler e compreender aquilo que lemos. Isto é fundamental para que possamos aprender o idioma. Esta evolução é uma evolução que eu chamo de biológica, é uma evolução que é natural e que todo ser humano, independente da língua, independente do idioma, passará por ela. Uma outra questão importante é que existe uma diferença muito grande entre estudar inglês e aprender um idioma. O estudo da língua inglesa ele pode ser focado, ele pode ser direcionado apenas para um determinado aspecto. Aprender um idioma é trabalhar construtivamente, cognitivamente e consecutivamente o aprendizado desta língua, fazendo com que conceitos sejam introduzidos em nossas vidas através do processo de contextualização. O que fizemos quando aprendemos o nosso primeiro idioma, quando aprendemos a nossa língua mãe, onde tudo aquilo que nos cerca faz parte desse processo de evolução. É exatamente assim que nós propomos o aprendizado de um idioma. Nós não propomos o aprendizado absolutamente só direcionado e localizado, mas nós estamos propondo e trabalhando metodologicamente para que efetivamente o nosso aluno consiga contextualizar a língua. A língua, senhores, é pura emoção. Existem dois momentos nesse processo evolutivo. O primeiro momento que vai do 6º mês de gravidez, seguindo aquela linha evolutiva que eu falei, até os 12 anos de idade e dos 12 anos em diante. Esse primeiro momento nós chamamos de linguagem emocional ou de linguagem social. É aquela linguagem que inconscientemente percebemos e escolhemos como sendo a nossa forma de comunicação com o meio que estamos inseridos. Essa linguagem, ela faz com que todo o tipo de símbolo fonético, ou seja, tudo aquilo que falamos linguisticamente, tenha a ver com a emoção que nos cerca nesse processo. É onde aprendemos o que é o amor, mãe, pai, saudade, as nossas necessidades. O segundo momento é o que eu chamo de linguagem agregada. A linguagem agregada, ela lança a mão da linguagem emocional, onde evoluímos os 4 aspectos, a escuta, a fala, a escrita e a leitura, evoluímos completamente. E a linguagem agregada lança a mão dessa evolução para fazer com que a nossa língua cresça, com que a nossa língua atinja um outro nível. Esse nível nós podemos caracterizar como nível acadêmico, como nível intelectual, oriundo da leitura, oriundo do estudo técnico, do estudo acadêmico, da tecnocracia. A linguagem acadêmica ela é muito importante, entretanto, ela é uma linguagem que requer raciocínio. Você apenas consegue utilizá-la no momento em que você pensa antes de falar. A linguagem emocional, ela responde às emoções, aos sentidos, todos eles, ao paladar, ao toque, à escuta e o próprio sentido emocional, hipotálico. Para que possamos aprender um idioma, nós temos que entender que se não seguirmos essa evolução, que é didática e natural, didática e biológica, nós jamais conseguiremos aprender uma nova língua. Eikon Advanced propõe isso. Nosso método é voltado para o mesmo processo de evolução que biologicamente aconteceu nas nossas vidas quando ainda crianças. Claro, não daquela mesma forma, mas trabalhando esse link entre a emoção e os sentidos e o aprendizado da linguagem. Senhores, é dessa forma que conseguiremos evoluir linguisticamente. Não existe outra. Ou seguimos esta evolução, ou não conseguiremos aprender. E lembre-se, o mais importante dos 4 steps, para que possamos começar a falar, ler, escrever e entender o idioma, é a audição. O que eu chamo de memória auditiva fonética.
Essa memória, ela tem que existir e ela segue um padrão. Ela vai de A a Z seguindo um padrão na linguagem emocional. Tenho certeza que a partir do momento que consigamos fazer isso, conseguiremos evoluir. Um outro detalhe importante é o que as pessoas falam de o inglês direcionado, ou inglês, enfim, para determinadas áreas. Senhores, só é possível, não adianta, só é possível eu conseguir direcionar qualquer língua, seja ela português, inglês, árabe, espanhol, para uma área específica, quando esta linguagem emocional já está pronta, completa e evoluída. Depois que eu consigo ouvir, falar, escrever e ler, eu sou capaz de direcionar para um aspecto específico da língua, o aprendizado dessa língua e a aplicação desse aprendizado. Espero que todos tenham gostado. Nos veremos em breve. Até já.